Olha para esse cenário aqui. Eu vou te dar duas opções de entrada. Opção número 1. Sua entrada vai ficar no rompimento deste topo aqui, com a sua entrada aproximadamente no fechamento desse candle aqui em cima e o seu stop loss na mínima desse candle mais ou menos aqui embaixo. E o seu stop loss vai ter aproximadamente 8%. Então, 8% de stop loss no cenário 1. Agora a opção número 2, aguardar o preço retornar a essa zona aqui e testar como suporte, mais ou menos como o preço fez aqui, onde o topo anterior posteriormente serviu como suporte e depois voltou a subir. Então sua opção número 2 seria entrar aproximadamente aqui no topo anterior, com seu stop loss mais ou menos aqui embaixo, com aproximadamente 4% de stop loss. Vamos colocar o stop loss um pouco mais para cima. Então, opção 2, 4% de stop loss e entrada no topo anterior. Eu vou te dar 5 segundos para pensar e antes de continuar vendo o vídeo, pausa e responda aqui embaixo, opção número 1 ou opção número 2. Bom, primeiro vamos para a opção número 1. O que aconteceria? Opa, stop loss aqui. Então aqui nós tomaremos um stop loss na opção 1. Agora vamos ver a opção número 2. Opção número 2. Opa, daria stop loss também. Aquele momento que o preço vai só pegar o seu stop loss e olha o que acontece em seguida. Em seguida, o preço começa a andar e basicamente não importa onde estava a sua entrada, o mercado ia tirar o seu dinheiro. Mas se eu te falar que todo esse cenário poderia ter sido evitado se você utilizasse uma média móvel para suavizar os movimentos e usar como parâmetro de entrada. Tudo isso poderia ter sido evitado se você soubesse usar uma média móvel. Oi com você, meu nome é Henrique. Caso você acompanhe traders no mercado financeiro, você com certeza já observou que muitos desses traders usam essas linhas aqui que acompanham o preço, que é o indicador chamado de médias móveis. Mas para você que é iniciante e está perdido, o que são as médias móveis e qual é a real função delas dentro do gráfico? De um jeito bem simples, médias móveis são utilizadas para analisar a tendência do preço ao longo do tempo e é uma forma de suavizar os preços em um determinado período de tempo. Como assim? Eu vou te explicar de um jeito mais simples, mas primeiro entenda que existem 3 tipos de médias móveis: média móvel simples, média móvel exponencial e média móvel ponderada. Bom, você consegue encontrar as médias móveis no TradingView através da seção aqui indicadores e aqui você pode digitar média móvel exponencial, né? Você vem aqui em sinais técnicos, média móvel exponencial, ou você pode simplesmente digitar EMA ou SMA ou WMA. Mas começando pela média móvel simples, como é que ela funciona? Basicamente, ela calcula o preço médio de um ativo dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo, a média móvel de 20 períodos, ela pega o preço dos últimos 20 dias, soma e divide por 20, e ela dá o mesmo peso para todos os dados, de um jeito simples e visível para você. Estou aqui no gráfico do Bitcoin, gráfico diário. Eu peguei a média móvel de 20 períodos. Então eu vim aqui, média móvel simples, SMA, tá vendo que tá aqui na minha tela? Então a média móvel simples é essa média aqui laranja, essa linha laranja. Então esses são os últimos 20 dias. Então ela vai somar o preço de fechamento dos últimos 20 dias. Então, por exemplo, nesse último dia aqui, o preço de fechamento foi 34.496. O preço do fechamento do dia anterior foi 33.000. O do dia anterior a esse daqui foi 32.000 e assim sucessivamente. Basicamente vai somar esses últimos 20 dias e vai dividir por 20, chegando assim ao preço médio. Então eu coloquei essa linha aqui para você ver, essa linha laranja, que o preço médio dos últimos 20 dias está na casa dos 28.900. Enquanto o preço do ativo no momento está em 34.000. Então de 28.000 para 34.000 tem mais ou menos ali $6.000 de diferença. Significa que o preço do Bitcoin em relação à média dos últimos 20 dias, ela está mais ou menos $6.000 mais caro do que o preço médio. Isso indica para a gente uma forte tendência de alta, que o preço ele está acima da média. Então é uma matemática bem simples, vai pegar os períodos que você selecionou da média, você pode configurar a média móvel clicando aqui e aqui períodos. Quando você coloca a média móvel no gráfico, por exemplo, você vem aqui em SMA, média móvel simples, ela vai vir naturalmente com a média móvel de 9 períodos. Aqui você consegue mudar, né, a média móvel para 20, para 30, para 50 e aqui definir o estilo da média móvel. Então aqui você altera o indicador. Então a média móvel simples é simples, ela pega os últimos períodos, soma, divide e dá o preço médio. Já a média móvel exponencial, ela usa o mesmo princípio, só que ela dá mais peso aos últimos dados.
Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui, cadê? Este mesmo exemplo aqui, os últimos candles ele vai ter mais peso em relação à média de preço. Então, digamos que a média móvel exponencial ela é uma média móvel mais sensível às oscilações de preço. Então, basicamente, ela reage mais rápido a mudanças drásticas de preço. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver isso aqui, vou colocar aqui a média móvel de 20 períodos exponencial, que no caso é essa EMA. Eu vou colocar a de 20 para você perceber. Então, a de 20, eu coloquei a linha aqui para você ver o preço, ela está no preço aqui de 26.049. Então, ó, vou colocar uma do lado da outra. Enquanto a média móvel simples mostra um preço médio de 28 mil, a média móvel exponencial mostra um preço superior de 29 mil, porque a média móvel ela está dando mais peso para esses últimos candles aqui, que pesam mais dentro do cálculo da média. Então, a média móvel exponencial ela geralmente tende a ser mais utilizada porque ela dá dados que são mais eficientes para mudanças drásticas de preço, principalmente no mercado de criptomoedas. Então, quando o preço se move rápido, a média logo muda de posição e já te dá uma nova referência de preço médio. Já a média móvel ponderada ela é muito similar à média móvel exponencial, porém ela dá um peso um pouco diferente para os últimos candles também. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso agora, nem falar sobre isso, mas isso aí fica para um outro vídeo. Poucas pessoas aqui no mercado de cripto, que é o mercado que eu opero, usam média móvel ponderada. Honestamente, eu não conheço ninguém que use média ponderada, geralmente utilizam média móvel exponencial. A média móvel ponderada é essa média aqui, ó, WMA. Então você percebe que são 3 médias móveis do mesmo período, todas são de 20 períodos, só que todas mostram preços médios diferentes. Então sempre coloque isso na cabeça, preço médio diferente. O melhor exemplo que eu vou te dar aqui é o exemplo do HB20. Qual é o preço do HB20 hoje? Comenta aqui embaixo, qual é o preço no seu tempo agora que você está vendo isso, qual é o preço do HB20? No tempo que eu comprei um HB20, eu já tive um HB20 lá em 2020, custou mais ou menos 35 mil reais. Então eu comprei um HB20 por 35 mil reais. Hoje, com a inflação atual, o governo e a economia, a última vez que eu vi um HB20, ele estava entre 50 mil reais e 70 mil reais. Então o preço mínimo era 50 mil, o preço máximo era 70 mil reais. Então bora fazer um cálculo básico aqui. Se o preço mínimo era 50 e o preço máximo era 70, a gente vai somar esses dois valores, que vai dar 120, e vamos dividir por 2, né? Que são os dois preços que a gente tem. Então a gente tem um preço médio de 60 mil. Então a média de preço de um HB20 custa 60 mil. Qualquer coisa acima disso está um pouco caro. Qualquer coisa abaixo disso está relativamente barato em relação ao preço médio. Então sempre que você colocar uma média móvel, sempre veja a média móvel como o preço médio do ativo naquele determinado período de tempo. Eu acho que esse é o jeito mais simples e didático de te ensinar como funciona uma média móvel. Entendido isso? Bora para os próximos dados. Pontos importantes sobre média móvel, e eu vou te mostrar por que se você tivesse usado uma média móvel lá no início, naquela opção que eu dei para você no início de trade, você teria ganhado dinheiro. Você teria talvez não entrado no trade nos pontos que você viu lá no início. Mas tem bastante coisa para a gente ver até o fim dessa aula. Então pega papel e caneta, preste atenção e olha isso daqui. Pontos importantes sobre uma média móvel. Basicamente, uma média móvel apontando para cima indica um mercado em uma clara convicção de tendência de alta. Então quando a média está apontando para cima, a gente tem um mercado altista, uma tendência de alta forte, e quando a média móvel ela está apontando para baixo, indica um mercado em queda, uma tendência de baixa. Então, por exemplo aqui, nesse momento no Bitcoin, eu vou deixar aqui só a média móvel exponencial, que é a que a gente mais usa, e você vê que ela está apontando para cima, indicando para a gente uma clara tendência de alta. Se eu der um replay aqui, você vai ver que o preço ele continuou e foi subindo e subindo, sempre acima da média móvel. E você vê que em alguns momentos, analise isso aqui, ó, já é um spoiler para você. Nos momentos que o preço volta ao preço médio, ele chega no preço que, opa, esse preço é legal, o preço tende a recuar e voltar à tendência. Então, voltando ali para o exemplo do HB20, você vê que o preço ele está entre 50 a 70 mil, 75, por exemplo, até acima disso a gente encontra o HB20 na verdade, hoje em dia. Então você vê que o preço médio é 60, né? A gente descobriu que o preço médio é 60 e do nada o preço vai para 70, 72, 73 e depois volta para 60. No momento que o preço volta a 60, você sabendo que aquele é o preço médio, o que é que você faz? Opa!
vou comprar o HB20 agora tá no preço bom porque tá no preço médio que deveria estar em relação ao mercado. Então no mercado financeiro, os ativos funcionam da mesma forma, é assim também que muitos investidores veem o mercado. Quando o preço ele volta para o preço médio, rapidamente ele recua porque as pessoas compram, entra a força compradora e o mercado sobe. Então o mercado ele iniciou e ficou em tendência de alta assim que ele passou por cima da média. Porém, aqui vem um problema das médias móveis, e eu falo isso até em cursos, que a média móvel ela muda de direção depois do preço. Então a média móvel ela dá sinais com atraso. A mudança na tendência de preço ela deve ser observada com o preço cruzando a média e não com a média mudando de direção. O que é que a gente quer dizer com isso aqui? Que para a gente definir se o mercado está em tendência de alta, a gente não vai esperar a média móvel apontar para cima. Quando a média móvel aponta para cima é porque o preço já disparou por cima da média móvel, e o que é que a média móvel está fazendo? Ela está pegando os dados passados do gráfico e está fazendo o cálculo para te dar a nova informação. Então a gente chama a média móvel de lagging indicator, que é um indicador que dá sinal com atraso. Quando ele dá o sinal, basicamente o mercado já andou. Então quando a gente voltar para esse exemplo aqui, ó, a gente viu que a média está apontando para cima aqui, ó. Só que olha onde o preço ele já está. Então o preço ele anda mais rápido que a média ela dá um atraso e só dá um retorno para a gente depois do que está acontecendo. Então observe nesse momento aqui. A média móvel apontou para cima aqui nesse momento. Só que a tendência começou quando esse candle aqui de força rompeu a média móvel para cima. Essa média móvel aqui é a média móvel de 50, eu não lembro qual ativo é esse, mas você vê que quando o preço passa por cima, ele fica em tendência de alta, chega ali no preço médio e depois ele passa para baixo e já inicia uma tendência de baixa. Então, preço por cima da média, tendência de alta. Preço lateral aqui, cruzando média, lateralização, depois inversão de tendência. Se você fosse esperar a média apontar para baixo para identificar uma tendência de baixa, você só ia identificar para cá, ó, quando o mercado já estava descendo e rompendo. Então a gente olha primeiro para o preço para depois olhar para a média móvel. Então, Henrique, a gente pode usar a média móvel como gatilho de entrada para entrar em uma operação? Sim e não. Depende. O preço cruzando para cima da média ele só deve ser utilizado como gatilho de entrada quando se observar que no passado recente, observa isso, no passado recente, houve uma interação consistente com a média. Então, vou te dar um exemplo. Vamos lá para o gráfico aqui da Ethereum entre 2020 e 2021, a média de 50 do gráfico diário. Então, estou aqui na Ethereum, média de 50 do gráfico diário. Ó, não vou nem pegar esse momento aqui passado, mas aqui a gente já teve interação com a média. Vou pegar o início dessa tendência aqui. Quando a gente dá um zoom aqui, a gente viu que o preço ele cruzou por cima da média, testou ela como um suporte e depois ela ficou aqui por cima e continuou subindo. Então sempre acima da média, fazendo topos e fundos ascendentes acima da média. E a gente observou que teve uma interação com a média, 2, 3 interações com a média, teve várias interações com a média móvel e o mercado, ó, voltou lá para cima, estourou lá para cima, depois voltou aqui em cima para a média móvel de 50 períodos e ficou toda a tendência do ativo por cima da média móvel de 50 períodos no gráfico diário. Em alguns momentos a gente testa aqui, tenta romper, faz falso rompimento, daqui a pouco eu falo sobre falso rompimento, e se mantém acima da média até o fim da tendência. Então qualquer pessoa que tivesse utilizado a média móvel de 50 como gatilho de entrada aqui, teria lucrado aí mais de 1000% utilizando uma única média móvel. Eu acho que a minha câmera tapou um pouco aqui da imagem, vou reduzir para vocês verem um pouco melhor. Mas ó, observa que durante toda a tendência, quase toda a tendência aqui, o preço ele respeitou a média móvel de 50 períodos. Então, Henrique, serve como gatilho de entrada? Sim e não. E aqui vem a parte mais complicada. O nível de acerto de uma média móvel como gatilho de entrada vai depender da escolha do período da média móvel, do ativo que você está escolhendo e do tempo gráfico a ser utilizado. E Henrique, para cada tipo de ativo e para cada tipo de tempo vai ter uma média móvel que funciona melhor? Sim, basicamente sim. Eu, como por exemplo, opero muito no Bitcoin, opero muito em Ethereum, opero muito nesses ativos do mercado cripto maiores, eu sei que para cada tipo de ativo, para cada tempo gráfico, eu já sei qual média móvel funciona melhor. Mas não se preocupe que até o fim desse vídeo eu vou te mostrar qual média móvel usar em cada tempo gráfico, cada coisa que você precisa saber. Mas basicamente não existe uma regra sobre as médias, basicamente cada tipo de ativo, cada tipo de tempo gráfico vai ter uma média específica que pode ser utilizada naquele tempo. Mas não se preocupa, eu vou facilitar as coisas com você.
Voltando aqui para minha tela, que nem eu falei com você, basicamente cada ativo pode ter um tipo de média móvel que funciona para determinado período de tempo gráfico. E aqui uma coisa muito importante, né? EMAs não devem ser usadas isoladamente como gatilho de entrada, mas sim servirem de apoio nas suas análises. Então a gente não vai usar só a média móvel, a gente vai analisar o contexto, a gente vai fazer análise técnica daquele ativo e, consequentemente, a gente vai usar a média móvel para apoiar a nossa análise. Então vou te dar um exemplo bem simples. Você vê uma linha de tendência, você vê uma média móvel e um suporte de preço na mesma região. Senta o dedo, você vê volume ali também entrando. Então isso são uma análise, né? São outros parâmetros e coisas que enfatizam pra gente que aquela média móvel de fato, junto com esses outros termos que eu falei com você e outros gatilhos, vai servir como padrão de entrada. E eu vou te mostrar tudo isso aqui na prática. E aí você me pergunta, tá bom, Henrique? E aí vem a pergunta que muita gente me faz. Henrique, então qual média móvel eu utilizo para médio prazo, para curto prazo e para longo prazo? Bom, eu quero deixar bem claro que antes de eu te mostrar essas médias aqui, elas funcionam muito bem em geral em quase todo tipo de mercado nesses tempos gráficos, tanto no mercado da bolsa de valores, tanto no mercado do forex, quanto principalmente no mercado de criptomoedas, que é o mercado que eu mais utilizo e que eu mais me apoio para estudar essas médias móveis. Só que antes de eu continuar e te mostrar as melhores médias móveis, cara, você está curtindo esse conteúdo? Você quer mais vídeos como esse? Se você quer mais vídeos como esse, você pode apoiar esse canal, porque quando você apoia esse canal, isso me motiva a voltar aqui e trazer mais conteúdo de valor, que nem esse vídeo aí que você está vendo agora. E Henrique, custa quanto por apoiar o canal? Custa absolutamente nada você apertar nesse botão vermelho de inscreva-se, você curtir o vídeo e você indicar para um amigo. E principalmente, se você quer operar dentro do mercado de criptomoedas, tem duas corretoras que são as que eu mais utilizo, que também patrocinam o canal, que é a Binance e a Bybit. E se inscrevendo pelo link da descrição, você não paga nada mais por isso, inclusive a corretora ela dá um link de desconto e o cupom de bônus para quem vem para a corretora através do link aqui embaixo, que é o link do canal. Então, se você não tem nenhuma conta nessas duas corretoras ainda, nem na Binance nem na Bybit, é só você se inscrever no link aqui embaixo que você ajuda a patrocinar esse canal e trazer mais conteúdos como esse sem precisar tirar R$1 do seu bolso. Então, o link para você se inscrever com desconto vai estar aqui embaixo. E quando você for operar dentro dessas corretoras, você vai ganhar um desconto aí na hora de você pagar as taxas da corretora, porque toda corretora tem taxas, mas enfim, suas taxas vão ficar menores do que quem se inscreve direto pelo site sem ter o link de parceiro. Agora bora continuar com o conteúdo. Mas bora lá. Bora começar com as médias móveis de médio prazo. Para médias móveis de médio prazo, eu geralmente utilizo a EMA, que é a média móvel exponencial de 20 períodos e a de 50 períodos. Por que a gente utiliza sempre a exponencial? Porque ela reage mais rápido às oscilações de preço, principalmente no mercado altamente volátil, como o mercado de criptomoedas. E eu utilizo essas duas médias para fazer trades curtos, operações curtas de swing trade, né? São operações que duram alguns dias. Então bora vir aqui no gráfico da Ethereum e bora colocar essas duas médias móveis. A média móvel verde é a média móvel de 20 períodos e a vermelha é a de 50 períodos. Henrique, qual das duas eu utilizo? Bom, para operações de curto prazo, eu utilizo a média móvel de 20. Então, o preço ele tocou na média móvel de 20, eu faço minha entrada. O preço ele afastou muito da média móvel de 20, como ele fez mais ou menos aqui, ó. Quando o preço ele já está muito afastado, longe da média, eu tendo a começar a realizar lucro nessas operações. Ou eu realizo quando o preço ele afasta muito, quando é uma operação de curto prazo, ou quando ele cruza para baixo da média. Depende muito do que tipo de operação você quer fazer. Então, tanto a média móvel de 20 quanto a de 50, elas funcionam para curto prazo, curto médio prazo, digamos assim, e sempre ali no gráfico diário. Então, você vê que a média móvel ela tem uma interação consistente aí, ó, com a média de 20, né? O preço ele tem uma interação consistente com a de 20 e com a de 50. Eu diria que a de 20 é mais para o curto prazo e a de 50 é basicamente a média de tendência. Quando o preço fica por cima da média móvel de 20 e de 50, geralmente a gente tem uma tendência de longo prazo que dura aí semanas ou até meses. Então, quem utiliza a média móvel de 20 períodos faz pequenas operações aqui, quem utiliza de 50 faz operações mais longas. Então, nesse exemplo aqui, se a gente tivesse utilizado a média móvel de 20, a gente teria pegado várias operações aqui, ó. Entrou aqui, saiu quando afastou. Entrou aqui, saiu quando afastou. Você pode usar esse afastamento de médias, porque quando o preço afasta, ele está longe do preço médio, ou você pode usar o rompimento. Porém, essa estratégia de usar o rompimento, eu utilizo sempre para a média de 50. Então, entra no ativo assim que o preço fizer um pivô de alta em cima da média. Então, o preço ele fez aquela estrutura de topo, fundo,
e aqui acima da média. Aqui eu posso fazer entrada, mas utilizando só isso como parâmetro, Henrique? Não. Lembra do que eu falei? A gente pode utilizar outras coisas também, como uma linha de tendência. Então a gente coloca aqui, ó, uma linha de tendência de preço junto com uma média móvel. Então você consegue reforçar a sua análise e utilizar a média junto com a linha de tendência como gatilho de entrada. Tem outros filtros também que dá para utilizar, mas esse é um dos mais comuns, que quando você pega é meio que quase que certeiro. Então, média móvel de 20 períodos são para operações mais curtas de swing trade que duram alguns dias, e a de 50 são operações que podem durar até semanas. Pelo menos é assim que eu utilizo dentro do mercado de criptomoedas. Já para o longo prazo, eu também utilizo basicamente as mesmas médias, só que no gráfico semanal. Então quando eu venho aqui na Ethereum no gráfico semanal, isso daqui eu não uso muito para operação alavancada, eu utilizo mais para operações de holding. Então eu estou comprando o ativo quando ele está por baixo da média, e quando ele vai para cima e toca na média, eu também faço compras no ativo e faço esse hold. Então basicamente meus ativos de hold para longo prazo, eu tendo a vender eles quando o ativo ele rompe para baixo da média. Então tem várias formas que você pode utilizar, isso aqui não é uma regra, mas é como eu utilizo. Então para operações de curto prazo eu uso no gráfico diário, para compras de longo prazo eu uso no gráfico semanal, mas você pode também utilizar para você operar alavancado em mercados no gráfico semanal. Porém tem algumas desvantagens nisso, enfim, esse é assunto para outro vídeo. Mas tanto a de 20 quanto a de 50 funcionam muito bem aqui dentro do gráfico semanal. Então eu faço mais operações de position trade assim, eu faço operações maiores com valores maiores. Então como é que eu posso te explicar isso? Média de 20 de 50 no gráfico diário, eu faço operações com valores pequenos. Média de 20 de 50 no gráfico semanal, eu coloco valores muito maiores. Então eu opero com valores maiores nas médias ali usando o gráfico semanal e com valores menores usando o gráfico diário. Uma outra média bem interessante também, além da média de 20 e a de 50, é a média de 200 períodos do gráfico diário. Essa daqui é uma das mais longas que tem e que as pessoas utilizam. E a média de 200 no gráfico diário, ela marca o início da tendência do Bitcoin, e olha o quão interessante é isso daqui. Essa média branca aqui é a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. Você observa que quando o preço ele rompe por cima da média de 200, ele fica meses, na verdade ele fica anos, ficou quase 2 anos aqui, ó, de 2020 até 2021, né? Mais de um ano por cima da média de 200, ou seja, mercado de alta, mercado de bull market. Isso aqui é uma média para longuíssimo prazo. A gente teve um rompimento aqui, e a gente iniciou uma tendência de baixa durante alguns meses e depois voltamos para a tendência de alta. Até que de fato começou o bear market, e aí a gente não pode só olhar para o gráfico, a gente tem que entender os ciclos do ativo. A gente sabe que o Bitcoin ele tem ciclos de baixa e tem ciclos de alta. Então você tem que utilizar a média móvel como um apoio, junto do contexto. E utilizando a média móvel, o que é que eu entendo nesse momento? Então você nunca deve usar a média móvel como uma informação isolada. Então aqui iniciou o bear market do Bitcoin. E aí a gente ficou de 2021 até 2023 por baixo da média de 200 em tendência de baixa. E quando o preço ele rompeu por cima da média e fez um pivô de alta, que é esse toque aqui, e volta a subir, a gente começou a recuperação de preço e até agora seguimos em um mercado de alta. Um ponto bem interessante também é que a média móvel de 200 ela é utilizada no gráfico semanal. E quando a gente utiliza ela no gráfico semanal no Bitcoin, a gente tem sempre a marcação de fundo do bear market. Se a gente pegar o Bitcoin aqui e a gente colocar o gráfico mais longo do Bitcoin semanal, cada vez que o mercado ele chegou por baixo da média móvel do gráfico de 200 períodos, toda vez que o preço do Bitcoin foi para baixo da média móvel de 200 períodos, a gente teve um fundo no mercado. Então, ó, 2015, fundo no mercado em $200. 2019, fundo do mercado em $3.000. Dá um zoom aqui para você ver melhor. Ó, fundo de mercado no Bitcoin, é o fundo do bear market. E 2022, fundo do bear market foi ali na casa dos $15. $15.000, perdão. Então, a média de 200 períodos no gráfico semanal, ela meio que marca o fundo do Bitcoin. O fundo do bear market. Já para a média de curto prazo, a média de 9 períodos ela é muito popular, que é uma média muito utilizada para day trade. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque o vídeo já está longo, talvez eu faça um vídeo só sobre ela, mas eu não utilizo essa média aqui, mas eu já utilizei ela para fazer day trade. Hoje eu utilizo outras estratégias. E observações importantes aqui para você.
é que as médias móveis elas sempre devem ser utilizadas apoiadas em análise técnica, que nem eu falei para você, para melhorar a sua assertividade. E outra coisa muito importante é que elas perdem a sua eficácia em um mercado em consolidação. Esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, então eu vou acelerar o conteúdo rapidinho para você aqui, e qualquer dúvida que você tenha, você comenta aqui embaixo que eu complemento nos comentários dessa aula, tá bom? Então olha para esse documentozinho aqui. Formas de usar a média móvel como ponto de entrada. Se você observar que o ativo em tendência está usando a média móvel como suporte ou resistência, você pode aguardar o próximo toque na média para fazer sua entrada e colocar o stop loss abaixo. Então você está no ativo. A média móvel tocou uma vez como suporte, tocou duas. No terceiro toque, amigo, senta a mão e entra na compra. Só que, obviamente, isso deve ser alinhado a outras coisas como a linha de tendência, ou volume ou algum suporte de preço do tempo maior da zona anterior. Uma outra observação é que, por experiência pessoal, as médias móveis funcionam muito melhor em ativos mais capitalizados como Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, né? Esses ativos novos que são muito voláteis, eles sofrem muito com volatilidade, então meme coin é um pouco mais complicado, mas para ativos grandes como Bitcoin e Ethereum funcionam muito bem e sempre em tempos maiores. É por isso que eu utilizo mais as médias de longo prazo, de 20, de 50 ou até a de 200 períodos. E sempre opere a favor da tendência do gráfico semanal. Então, se no gráfico semanal o preço está acima da média, prioriza fazer operações de compra. Eu vou passar aqui rápido para não ficar 40 minutos de aula, mas eu quero que você entenda todos os detalhes e pontos importantes. Isso é coisa que você talvez nem em curso pago vai encontrar. Quanto maior o período da média móvel, mais significativo é o seu rompimento. Então, por exemplo, o rompimento de uma média móvel de 20 períodos no gráfico semanal é muito mais importante e relevante do que o rompimento da média móvel de 50 no gráfico diário. Então, embora a média móvel de 50 ela seja mais importante, a média móvel de 20 do gráfico semanal é muito mais importante do que a de 50 do gráfico diário. E bom, não existe média móvel perfeita, tudo depende do ativo, o tempo gráfico e o período que você utiliza, e você sempre deve utilizar média móvel apoiado em outras coisas. E lá no início do vídeo, se você tivesse usado uma média móvel de 50 períodos ali para suavizar a tendência, você poderia ter entrado aqui nessa zona quando o preço tocou na média móvel. E aí colocado o seu stop aqui embaixo e surfado. O maior problema das médias móveis são os falsos rompimentos. Sendo honesto, tem muito mais coisa para falar sobre média móvel, mas não dá mais tempo, já ficou o vídeo muito grande. Eu vou tentar cortar ele o máximo possível, mas eu espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique e eu te vejo no próximo vídeo, se esse vídeo der bom e você curtir, né? Então, te vejo no próximo vídeo.